Questão disputada sobre as criaturas espirituais, por Santo Tomás de Aquino. A tradução é do Carlos Nogué, Realizações Editora, canal Leconde. Chegamos finalmente ao último artigo, meus caros, artigo 110º. Por favor, curtam, comentem, inscrevam-se no canal, compartilhem, caso concordem e gostem do que aqui é feito. Se possível, adquiram o livro. E caso queiram participar daquilo que aqui é feito, queiram me auxiliar, eu faço sozinha tudo isso. Centavos serão bem-vindos, os links estão todos no descritivo deste e dos demais vídeos. Por favor, orem por mim a Deus nosso Senhor, e que Ele vos abençoe, vos guie e vos guarde. Fim do livro. Artigo 110º. Em último, indaga-se se as potências da alma são o mesmo que a essência da alma. E parece que sim. Primeiro, com efeito, diz Agostinho que advertimos que estas coisas, ou seja, a mente, notícia e amor, existem na alma, substancialmente ou essencialmente, não como um sujeito, como o calor ou a figura num corpo, ou alguma outra quantidade ou qualidade. Ademais, no livro De Spiritu et Anima se diz que Deus é tudo o que é seu. A alma, todavia, só algumas coisas suas, a saber, as potências. E não outras coisas suas, a saber, as virtudes. Terceiro, ademais, as diferenças substanciais não se tomam dos acidentes, mas sensível e racional são diferenças substanciais, que se tomam do sentido e da razão. Logo, o sentido e a razão não são acidentes, e por essa mesma razão nem as outras potências da alma, e assim parecem ser da essência da alma. Quarto, mas dizia que as potências da alma não são acidentes, nem são da essência da alma, porque são propriedades naturais e substanciais, ou substanciais. E assim são médias entre o sujeito e o acidente. Mas, contrariamente, entre a afirmação e a negação, não há nada médio, mas a substância e o acidente distinguem-se segundo a afirmação e negação, porque o acidente é o que está num sujeito. A substância, no entanto, é o que não está num sujeito. Logo, entre a essência da coisa e o acidente, não há nada médio. Quinto, ademais, se as potências da alma se dizem propriedades naturais ou substanciais, então será ou porque são partes da essência, ou porque decorrem dos princípios da essência. Se, do primeiro modo, pertencem à essência da alma, porque as partes da essência são da essência da coisa. Se, do segundo modo, então também os acidentes podem dizer-se essenciais, porque decorrem dos princípios do sujeito. Logo, é necessário que as potências da alma ou pertençam à essência da alma, ou sejam acidentes. Sexto, mas dizia que, conquanto os acidentes decorram dos princípios da substância, nem tudo o que decorre dos princípios da substância é acidente. Mas, contrariamente, é necessário que todo médio se distinga dos dois extremos. Se, pois, as potências da alma são médias entre a essência e o acidente, é necessário que se distingam tanto da potência como do acidente. Mas nada pode distinguir-se de algo por aquilo que é comum a ambos. Como, portanto, fluir dos princípios da substância, pelo que se diz que as potências são essenciais, convém também aos acidentes, parece que as potências da alma não se distinguem dos acidentes, e assim parece que não são médias entre a substância e o acidente. Sétimo, mas dizia que as potências se distinguem dos acidentes em que a alma pode inteligir-se sem os acidentes, mas não pode inteligir-se sem suas potências. Mas, contrariamente, tudo se intelige por sua essência, porque o objeto próprio do intelecto é quod quid est, como se diz no livro 3º de De Anima. Aquilo, portanto, sem o qual uma coisa não pode inteligir-se é da essência da coisa. Se, pois, a alma não pode inteligir-se sem as potências, segue-se que estas são da essência da alma, e que não há nada médio entre a essência e os acidentes. Oitavo, ademais, diz Agostinho que a memória, a inteligência e a vontade são uma só vida, uma só alma e uma só substância. E assim parece que as potências da alma são sua mesma essência. Parece que as potências da alma são sua mesma essência.
9. Ademais, assim como a alma toda se tem com respeito ao corpo todo, assim se tem uma parte da alma com respeito a uma parte do corpo. Mas a alma toda é a forma substancial do corpo. Logo, uma parte, como a visão, é a forma substancial de uma parte do corpo, a saber, o olho. Mas, segundo sua essência, a alma é a forma substancial de todo o corpo e de cada uma de suas partes. Logo, a potência visiva é o mesmo que a essência da alma. E, pela mesma razão, todas as outras potências. 10. Ademais, a alma é mais digna que uma forma acidental. Mas a forma acidental ativa é sua virtude. Logo, muito mais a alma são suas potências. 11. Ademais, diz Anselmo em Monológio, que nada maior se pode dar à alma que o rememorar, o inteligir e o querer. Mas entre todas as coisas que convém à alma, o mais precípuo é a essência, dada por Deus. Logo, as potências da alma são o mesmo que sua essência. 12. Ademais, se as potências da alma são outra coisa que sua essência, é necessário que fluam da essência da alma como de um princípio. Mas isto é impossível, porque se seguiria que o principiado fosse mais imaterial que seu princípio, e com efeito o intelecto, que é certa potência, não é ato de nenhum corpo. A alma, todavia, segundo sua essência, é ato do corpo. Logo, é inconveniente também o primeiro, ou seja, que as potências da alma não são sua essência. 13. Ademais, o maximamente próprio da substância é ser suscetiva de contrários, mas as potências da alma são suscetivas de contrários, como a vontade o é de virtude e de vício, e o intelecto de ciência e de erro. Logo, as potências da alma são alguma substância, mas não outra substância que a substância da alma. Logo, são o mesmo que a mesma substância da alma. 14. Ademais, a alma une-se imediatamente ao corpo como forma, e não mediante nenhuma potência, mas enquanto é forma do corpo, dá algum ato ao corpo, não porém o ato que é ser, porque este ato se encontra também nas coisas em que não há alma, nem o ato que é viver, porque este ato se encontra entre as coisas em que não há alma racional. Resta, por conseguinte, que dê o ato que é inteligir, mas este ato dá-o a potência intelectiva. Logo, a potência intelectiva é o mesmo que a essência da alma. 15. Ademais, a alma é mais nobre e mais perfeita que a matéria-prima, mas a matéria-prima é o mesmo que sua potência. Com efeito, não pode dizer-se que a potência da matéria seja acidente seu, porque assim o acidente preexistiria à forma substancial, já que a potência em um e o mesmo é anterior no tempo ao ato, como se diz no livro 9 da Metafísica. Nem ainda que seja a forma substancial, porque a forma é ato, o que se opõe à potência. Nem, similarmente, que seja substância composta, porque então a substância composta precederia a forma, o que é impossível. E assim resta que a potência da matéria seja a essência mesma da matéria. Muito mais, portanto, as potências da alma são sua essência. 16. Ademais, o acidente não se estende além do seu sujeito, mas as potências da alma se estendem além da própria alma, porque a alma não só intelige e se quer, mas também o faz a outros. Logo, as potências da alma não são acidentes seus. Resta, por conseguinte, que seja a mesma essência da alma. 17. Ademais, toda substância é intelectual, do fato mesmo de ser isenta de matéria, como diz Avicena. Mas ser imaterial convém à alma segundo a sua essência. Logo, também ser intelectual. O intelecto, portanto, é sua essência, e pela mesma razão, suas outras potências. 18. Ademais, nos que são sem matéria, são o mesmo intelecto e o inteligido, são o mesmo o intelecto e o inteligido, segundo o filósofo. Mas a essência da alma é a que é inteligida. Logo, a mesma essência da alma é o intelecto que intelige, e pela mesma razão a alma são suas outras potências. 19. Ademais, as partes de uma coisa são de sua substância. Ora, as potências da alma dizem-se partes suas, logo pertencem à substância da alma. E 20. Ademais, a alma é uma substância simples, como se disse anteriormente,
mas as potências da alma são muitas. Se, pois, as potências da alma não são sua essência, mas certos acidentes, segue-se que em algo simples há muitos e diversos acidentes, o que parece inconveniente, e as potências da alma, portanto, não são acidentes seus, mas sua mesma essência. Mas, contrariamente, primeiro está o que diz Dionísio no capítulo 10 da Hierarquia Angélica, a saber, que as essências superiores se dividem em substância, virtude e operação. Muito mais por conseguinte, nas almas, uma coisa é a sua essência e outra sua virtude ou potência. Segundo, ademais, diz Agostinho no livro 15 da Trindade, que a alma se diz imagem de Deus como uma tábua, pela pintura que nela há. Mas a pintura não é a mesma essência da tábua. Logo, tampouco as potências da alma, segundo as quais a imagem de Deus se sela na alma, são a mesma substância da alma. Terceiro, ademais, as coisas que se enumeram essencialmente não são uma só essência, mas estas três, segundo as quais se atende à imagem na alma, são numeradas essencialmente ou substancialmente. Não são, portanto, a mesma essência da alma, que é una numericamente. Quarto, ademais, a potência é média entre a substância e a operação, mas a operação difere da substância da alma. Logo, a potência difere de ambas. Do contrário, não seria média, se fosse o mesmo que um extremo. Quinto, ademais, o agente principal e o instrumental não são algo uno, mas a potência da alma compara-se à sua essência como o agente instrumental ao principal. Com efeito, diz Anselmo no livro De Concordia Praesentiae et Predestinationis et Gratiae Dei, com libero arbitri, que a vontade, que é potência da alma, é como instrumento. Logo, a alma não são suas potências. E sexto, ademais, diz o filósofo no capítulo 1 que a memória é paixão ou hábito do sensitivo ou fantástico. A paixão e o hábito, porém, são acidentes, e pela mesma razão o são as outras potências da alma. Respondo. Deve-se dizer que alguns puseram que as potências da alma não são outra coisa que sua mesma essência, de modo que uma e mesma essência da alma, enquanto é princípio da operação sensitiva, se diz sentido, mas enquanto é princípio da operação intelectual, se diz intelecto, e assim quanto ao mais. E principalmente parece que os moveu a isso, como diz Avicena, a simplicidade da alma, como se não suportasse tanta diversidade quanto aparece nas potências da alma. Mas esta posição é de todo impossível. Em primeiro lugar, com efeito, porque é impossível que a essência de nenhuma essência criada seja a sua potência operativa. É manifesto de fato que diversos atos são de diversos. Com efeito, o ato é sempre proporcionado àquilo de que é ato. Mas, assim como o mesmo ser é a atualidade da essência, assim também o operar é a atualidade da potência ou virtude operativa. Segundo isto, com efeito, ambas estão em ato. A essência de fato segundo o ser, mas a potência segundo o operar. Por isso, como em nenhuma criatura seu operar é seu ser, o que não é próprio senão de Deus, segue-se que a potência operativa de nenhuma criatura é sua essência, enquanto é próprio só de Deus, de modo que sua essência seja a sua potência. Em segundo lugar, isto parece impossível por uma razão especial na alma, triplicemente. Em primeiro lugar, sem dúvida, porque a essência é una, mas é necessário pôr nas potências multidão por causa da diversidade de atos e de objetos. É necessário, com efeito, que as potências se diversifiquem segundo os atos, porque a potência se diz com respeito ao ato. Em segundo lugar, aparece o mesmo da diferença das potências. Algumas delas são atos de algumas partes do corpo, como todas as potências da parte sensitiva e da nutritiva, enquanto outras potências não são atos de nenhuma parte do corpo, como o intelecto e a vontade, o que não poderia ser se as potências da alma não fossem outras que sua essência. Não pode dizer-se com efeito que uma e mesma coisa possa ser ato do corpo e separada, senão segundo diversas razões. Em terceiro lugar, aparece o mesmo da ordem das potências da alma e da habitudo delas entre si.
encontra-se com efeito que uma move a outra, como a razão a irascível e a concupiscível, e o intelecto a vontade. Mas tal não poderia ser se todas as potências fossem a mesma essência da alma, porque o mesmo segundo o mesmo não se move a si mesmo, como prova o filósofo. Resta, portanto, que as potências da alma não sejam sua mesma essência. Alguns que o concedem dizem que nem sequer são acidentes da alma, senão que são propriedades essenciais ou naturais suas. Esta opinião, entendida de um modo, pode sustentar-se. De outro modo, porém, é impossível. Para evidenciá-lo, deve considerar-se que, nas filosofias, acidente tem dupla acepção. Primeira, segundo a qual se divide da substância, se condivide da substância, e contém sob si 9 gêneros de coisas. Tomado assim o acidente, tal posição é impossível. Com efeito, não pode haver entre a substância e o acidente nada médio, porque a substância e o acidente dividem o ente por afirmação e por negação. Porque o próprio da substância não é estar num sujeito, mas o próprio do acidente, sim, é estar num sujeito. Por isso, se as potências da alma não são a mesma essência da alma, e é manifesto que não são outras substâncias, segue-se que são acidentes contidos em algum dos 9 gêneros. Estão com efeito na segunda espécie da qualidade, que se diz potência natural ou impotência natural. A segunda acepção de acidente é aquela segundo a qual Aristóteles o põe como um dos 4 predicamentos no livro 1º dos Tópicos, e segundo a qual Porfírio o põe como um dos 5 universais. Assim, com efeito, o acidente não significa o que é comum aos 9 gêneros, mas uma habitudo acidental do predicado ao sujeito, ou do comum ao que se contém sob o comum. Se, pois, esta fosse a mesma acepção que a primeira, como acidente assim tomado se divide contra gênero e espécie, seguir-se-ia que nada do que está nos 9 gêneros poderia dizer-se ou gênero ou espécie, o que se patenteia falso, porque a cor é o gênero da brancura e o número de binário. Assim tomado, portanto, o acidente é algo médio entre a substância e o acidente, isto é, entre o predicado substancial e o acidental, e isto é o próprio. Este, com efeito, convém com o predicado substancial, enquanto é causado pelos princípios essenciais da espécie. E por isso, pela definição que significa a essência, se demonstram as propriedades do sujeito. Mas com o predicado acidental convém em que não é a essência da coisa, nem parte da essência, mas algo além desta. E difere, porém, do predicado acidental, porque o predicado acidental não é causado pelos princípios essenciais da espécie, mas se dá no indivíduo como próprio da espécie, às vezes, todavia, separavelmente, outras vezes inseparavelmente, às vezes separavelmente, outras vezes inseparavelmente. Assim, pois, as potências da alma são algo médio entre a essência da alma e o acidente, como propriedades naturais ou essenciais, isto é, são naturalmente consequentes à essência da alma. Então, quanto ao primeiro, portanto, deve dizer-se que, diga-se o que se quiser ou o que se disser das potências da alma, ninguém, todavia, além de um insano, pode opinar que os hábitos e os atos da alma são sua mesma essência. É manifesto, porém, que a notícia e o amor, de que fala aí Agostinho, não nomeiam potências, mas atos ou hábitos. Por isso, não pretende Agostinho dizer que a notícia e o amor sejam a essência mesma da alma, e sim que se dão nela substancialmente ou essencialmente. Para entendê-lo, deve saber-se que Agostinho fala aí da mente, enquanto se conhece e se ama a si mesma. Assim, portanto, a notícia e o amor podem comparar-se à mente, ou como ao amante e cognoscente, ou como ao amado e conhecido. E isto segundo o modo como fala aqui Agostinho. Com efeito, diz por essa razão que a notícia e o amor estão substancialmente ou essencialmente na mente ou na alma, porque a mente ama a mesma essência ou conhece a substância. Por isso, em seguida, acrescenta: não vejo como estas 3 coisas não sejam da mesma essência, dado que é a mente mesma a que se ama e se conhece a si mesma. Quanto ao segundo,
Deve dizer-se que o livro De Spiritu et Anima é apócrifo, pois com efeito se ignora o autor. E há aí muitas coisas, ou falsas ou impropriamente ditas, porque o que o compôs não entendeu os ditos dos santos que empreendeu em pregar. Se, porém, houvesse que sustentá-lo, deve saber-se que é tríplice o ser todo. Um universal, que vai unido a qualquer parte segundo toda a sua essência e toda a sua virtude. Daí que propriamente se predique de suas partes, como quando se diz o homem é animal. Outro, porém, é todo integral, que não vai unido a cada uma das suas partes, nem segundo toda a essência, nem segundo toda a sua virtude. E por isso, de nenhum modo se predica da parte, como se dissesse a parede é a casa. O terceiro é o todo potencial, que é médio entre aqueles dois. Com efeito, vai unido às suas partes segundo toda a sua essência, mas não segundo toda a sua virtude. Por isso, no predicar se tem de modo médio, predica-se com efeito às vezes das partes, mas não propriamente. E deste modo, às vezes se diz que a alma são suas potências, ou ao revés. Quanto ao terceiro, deve dizer-se que as formas substanciais por si são ignotas, mas se fazem conhecer a nós pelos acidentes próprios. Frequentemente, com efeito, as diferenças substanciais tomam-se dos acidentes, em lugar das formas substanciais, que por tais acidentes se fazem conhecer. Assim, bípede, capaz de andar, etc., e assim também sensível e racional se põem como diferenças substanciais. Ou pode dizer-se que sensível e racional, enquanto são diferenças, não se tomam da razão e do sentido, enquanto nomeiam potências, mas da alma racional e da alma sensitiva. Quanto ao quarto, deve dizer-se que esta razão procede quanto ao acidente, enquanto é comum aos 9 gêneros, e assim não há nada médio entre a substância e o acidente, mas no outro modo, como se disse. Quanto ao quinto, deve dizer-se que as potências da alma podem dizer-se propriedades essenciais, não porque sejam partes da essência, mas porque decorrem da essência. E assim não se distinguem do acidente, que é comum aos 9 gêneros, mas distinguem-se do acidente que é predicado acidental e não causado pela natureza da espécie. Por isso se patenteia a solução ao sexto. E quanto ao sétimo, deve dizer-se que é dupla a operação do intelecto, como se diz no livro terceiro de De Anima. Uma que intelige quod quid est, e por tal operação do intelecto pode inteligir-se a essência da coisa tanto sem próprio como sem acidente, porque nenhum dos dois integra a essência da coisa, e assim a razão procede. A outra é a operação do intelecto que compõe e divide, e assim pode inteligir-se a substância sem predicado acidental, ainda que secundum rem seja inseparável. Assim, pode inteligir-se que um corvo seja branco. Com efeito, não há aí a repugnância de intelectos, porque o oposto do predicado não depende dos princípios da espécie, que se designa pelo nome posto no sujeito, mas, por esta operação do intelecto, não pode inteligir-se a substância sem próprio. Com efeito, não pode inteligir-se que o homem não seja risível, ou que o triângulo não tenha 3 ângulos iguais a 2 retos. Aqui, com efeito, a repugnância de intelectos, porque o oposto do predicado depende da natureza do sujeito. Assim, pois, pode inteligir-se, pela primeira operação do intelecto, a essência da alma, ou seja, intelige-se quod quid est, sem potências, não, porém, pela segunda operação, ou seja, de modo que se intelija que não tem potências. Quanto ao oitavo, deve dizer-se que estas 3 coisas são uma vida, uma essência, ou enquanto se comparam à essência como ao objeto, ou ao modo pelo qual o todo potencial se predica das partes. Quanto ao nono, deve dizer-se que a alma toda é forma substancial de todo o corpo, não em razão da totalidade das potências, mas pela mesma essência da alma, como antes se disse. Por isso não se segue que a mesma potência visiva seja a forma substancial do corpo, senão que o é a mesma essência da alma, enquanto é sujeito ao princípio de tal potência. Quanto ao 10º, deve dizer-se que a forma acidental, que é princípio da ação,
é ela mesma a potência ou virtude da substância agente, mas não se proceda ao infinito, de modo que de cada virtude haja outra virtude. E quanto a 1/10, deve dizer-se que a essência é, de certo modo, um dom maior que a potência, assim como a causa é preferível ao efeito. As potências, todavia, são de certo modo preferíveis, enquanto são mais próximas dos atos, pelos quais a alma inere a seu fim. Quanto ao 12º, deve dizer-se que disso sucede que da essência da alma pode fluir alguma potência que não seja ato-corpo, porque a essência da alma excede a proporção do corpo, como se disse anteriormente. Por isso, não se segue que a potência seja mais imaterial que a essência, senão que da imaterialidade da essência se segue a imaterialidade da potência. Quanto ao 13º, deve dizer-se que um acidente está mais próximo do sujeito que outro, como a quantidade está mais próxima da substância que a qualidade, como a substância recebe um acidente mediante outro, como a cor mediante a superfície e a ciência mediante a potência intelectiva. Por conseguinte, uma potência da alma é suscetível de contrários, como a superfície de branco e de negro, ou seja, enquanto a substância recebe os contrários segundo todo o predito. Quanto ao 14º, deve dizer-se que a alma, enquanto é forma do corpo segundo sua essência, dá o ser ao corpo, porquanto é forma substancial, e lhe dá o ser determinado, que é o viver, enquanto é tal forma, ou seja, alma. E lhe dá um viver determinado, ou seja, por uma natureza intelectual, enquanto é tal alma, ou seja, intelectiva. O inteligir, porém, às vezes se toma pela operação, e assim seu princípio é a potência ou o hábito, às vezes, porém, pelo mesmo ser de natureza intelectual, e assim seu princípio, que é o inteligir, é a mesma essência da alma intelectiva. Quanto ao 15º, deve dizer-se que a potência da matéria não é para o operar, mas para o ser substancial, e assim a potência da matéria pode estar no gênero da substância, mas não a potência da alma, que é para o operar. Quanto ao 16º, deve dizer-se que, como antes se disse, Agostinho compara a notícia e o amor à mente, enquanto é conhecida e amada. E se, segundo esta habitude, a notícia e o amor estivessem na mente ou na alma como num sujeito, seguir-se-ia que, pela mesma razão, estariam como num sujeito em todas as coisas conhecidas e amadas. E assim o acidente transcenderia seu sujeito, o que é impossível. Pelo contrário, se Agostinho intentasse provar que estas coisas são a essência mesma da alma, nula seria sua provação. Com efeito, não é menos verdade que é da essência de uma coisa não estar fora desta do que é do acidente não estar fora do sujeito. Quanto ao 17º, deve dizer-se que, do fato mesmo de a alma ser isenta da matéria segundo sua substância, se segue que tem virtude intelectiva, não, porém, que sua virtude seja a substância. Quanto ao 18º, deve dizer-se que o intelecto não só é potência intelectiva, mas muito mais substância pela potência. Daí que se intelija não só a potência, mas também a substância. Quanto ao 19º, deve dizer-se que as potências da alma se dizem partes não da essência da alma, mas da sua virtude total, como se dissesse que a potência de um meirinho mor é parte de toda a potestade régia. Quanto ao 20º e último, deve dizer-se que muitas das potências da alma não estão na alma como num sujeito, mas no composto. E a essas multiplicadas potências corresponde a multiformidade das partes do corpo. Mas as potências que estão só na substância da alma, como num sujeito, são um intelecto agente e o possível e a vontade. E para essa multiplicidade de potências, é suficiente que na substância da alma haja alguma composição de ato e de potência, como antes se disse.